Olá, meu cego sapiens. Vamos continuar aqui? Nesse bloco, eu gostaria de falar da ocorrência da crase em situações relativas a horas. Vamos lá. Sempre que nós tivermos uma referência simples a horas, por exemplo, levanto-me todos os dias às 6h30, entro no serviço às 9h. Toda vez que eu tiver uma referência simples a horas, eu sempre vou utilizar o acento grave, certinho? E olhem só de novo como aquela regrinha dual cabe aqui. Vamos trocar essas referências a horas por dias da semana. Levanto-me tarde aos domingos. Reparem como surge aqui também para nós a forma ao. Agora, uma situação um pouquinho mais complicadinha e que gera dúvidas é quando, numa sentença, eu tenho duas referências a horas. Vou dar dois exemplos. A reunião vai de 14 a 18. A reunião vai das 14 às 18. Então, vamos lá. Nossa, gente, que reunião trevosa essa, né? Ninguém merece, mas tudo bem. No primeiro caso, vamos analisar. O que eu tenho aqui? Eu tenho a reunião vai de 14 a 18. Então, certo. Em português, a gente precisa levar em consideração uma coisinha chamada paralelismo ou simetria. O que isso quer dizer? O que eu tenho de um lado da sentença, eu preciso ter do outro. Vou tentar dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma tampinha de um porta-treco que eu tenho. Eu espero que vocês estejam vendo. Vou tirar o meu bracelete aqui, vamos ver se vai dar certo. O que eu estou querendo fazer. Eu quero que o bracelete ele pare em pezinho. Eu não quero que ele fique. Repare, aqui eu só coloquei a tampinha do pote da metade da pulseira para lá. Vejam que ela está torta, ela está manca, certo? Então, a gente não pode ter isso em língua portuguesa. Eu não posso ter elementos de um lado que eu não tenho do outro. Eu preciso que a minha sentença fique assim e não sim, certo? Então, por exemplo, eu digo assim, vou voltar o negócio aqui para o lugar. Gosto de suco e de refrigerante. O que eu tenho? Eu tenho aqui suco de um lado, refrigerante de outro. Antes de suco, eu tenho a preposição de. Antes de refrigerante, eu também tenho a preposição de. Ok. Eu não poderia dizer que eu gosto de suco e do refrigerante. Porque se eu dissesse isso, eu teria de um lado de suco uma preposição apenas, e do outro lado da sentença do refrigerante, eu tenho a fusão de uma preposição e de um artigo. De mais o igual do. Então, eu tenho aqui uma sentença manca. E isso não pode acontecer. Então, voltemos ao nosso exemplo. A reunião vai de 14 a 18. Eu tenho aqui duas referências à hora, uma de um lado e outra de outro. Antes, o número 14, eu tenho a preposição de. Antes do número 18, eu tenho a preposição a. Ou seja, eu não tenho aqui a presença de um artigo definido feminino que justificasse eu usar o acento em a 18. Percebe? Agora, nosso exemplo B. A reunião vai das 14 às 18. O que eu tenho aqui? Duas referências à hora, 14 e 18. Antes de 14, eu tenho a preposição de
mais o artigo definido, me desculpem no celular, mais o artigo definido feminino plural as. De mais as igual das. Eu tenho de um lado uma preposição e um artigo. Logo, do outro, antes de 18, eu preciso ter a mesma coisa. As 18. Então, eu preciso ter a preposição a mais o artigo definido feminino no plural as. A mais as igual crase, uso do acento grave. Então, as aulas vão das 7 às 11. Ok, aqui, nosso celular está atacado. As aulas vão das 7 às 11. Aqui eu tenho das, uma preposição, mais um artigo. Das 7 às 11, eu também preciso ter a união de uma preposição e de um artigo. Logo, nesse exemplo, acento grave. As aulas vão de 7 a 11. Aqui, no primeiro ladinho da minha sentença, eu só tenho uma preposição de 7. Logo, a 11, esse a, é uma preposição sozinha também, porque eu não posso ter uma sentença manca. Obrigado por assistirem e até ao próximo. Não, ainda não acabou.